Você acredita que a forma como lidamos com o dinheiro tem a ver com a nossa história de vida? Quando falamos de medos, escolhas, crenças, até aquelas decisões influenciam ou não nas nossas decisões, seja na vida ou até mesmo nos negócios. Eu sou Silvia Arantes e o Dar Voz a Quem Merece de hoje recebe a nossa convidada, Daniele Araújo. Ela é educadora e planejadora financeira integrativa. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada. É um prazer estar aqui com você hoje. É um prazer recebê-la. Em primeiro lugar, gente, ela é uma grande amiga, hoje uma entrevistada, então vai ser um papo super leve, super tranquilo. A gente se conhece só há 30 e tantos anos, né? Só isso, vamos abafar pro pessoal, né? Vai saber a nossa idade, desculpa aí. Dani, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite. E minha primeira pergunta para você, tem ou não a ver? O nosso lado emocional interfere quando nós falamos de dinheiro, da nossa relação com o dinheiro? Sim, eu vou te fazer uma pergunta e vou fazer para você aí também. Você sente ou você pensa primeiro? Sinto. Aí a resposta já está dada, a gente sente primeiro. Então, quando eu vou comprar alguma coisa, eu primeiro sinto aquela vontade de comprar, por exemplo, depois que eu vou pensar. Muitas vezes a gente compra por impulso, só depois que chega em casa, que você vai falar, cara, eu já tinha isso aqui, eu não precisava disso aqui. Então, sim, as nossas emoções interferem na nossa relação com o dinheiro. O dinheiro é emocional, o dinheiro reflete as nossas emoções. Então, se eu estou feliz, eu gasto. Se eu tô triste, eu gasto. Então, a gente tem muito isso. É porque eu mereço. Só que isso depois vai chegar a conta, né? Vai bater lá na porta e chegar a conta. Que você vai acabar gastando por impulso, não porque você precisa daquilo. E quando a gente fala, você fala que a gente gasta por impulso. Quando a gente fala de medos, quando a gente fala da nossa infância, Sim. A nossa relação, as nossas crenças, a nossa criação, isso tem impacto também na nossa vida adulta? Quando falamos de vida financeira? Sim. A gente ouve muitos psicólogos falar, tudo que acontece lá na infância, a gente fica achando que é, nossa, que exagero. Mas analisa, a forma como você aprendeu as coisas, você aprendeu quando? Foi agora, com 40... não podia falar, né? Com 40 Pode? e poucos? 46. Com 46 ou foi lá na sua infância que você aprendeu a andar, que você aprendeu a se relacionar, que você aprendeu a lidar com dinheiro? Você acha que vem de onde? Da minha infância ali. Então, a forma como você aprendeu a lidar com dinheiro veio de onde? Veio das coisas que você viu, os seus pais, seus avós, as pessoas à sua volta, que você sentiu, que você vivenciou, e você carrega isso com você. O que é uma crença? Crença é algo que eu acredito. Então, a crença ela é formada lá atrás. Se eu acredito que todo rico é mau, o que vai acontecer? Eu não vou querer ser rica, porque eu não vou querer ser má, eu vou querer ser boa. Então, você percebe como as coisas conduzem a gente a como eu me relaciono com o dinheiro. Então, eu acho que eu sou racional. Não, eu decido tudo. As decisões financeiras estão baseadas na minha racionalidade. Eu decido, eu penso e tal. Nós já vimos que a gente sente primeiro. Então, se eu sinto primeiro, como que eu vou mudar essa história? Cara, eu preciso ter muita consciência. Eu preciso respirar e falar, gente, eu preciso comprar isso? Tá, eu tenho dinheiro para pagar isso? Isso é prioridade na minha vida, hoje. E a gente decide as coisas nesse lugar. O inconsciente toma conta. E se eu não respiro e não retomo esse controle, eu vou viver no piloto automático. Dani, quando a gente fala da infância, você está falando da relação, das nossas crenças, do que nós vivenciamos ali. Sim. Nós temos você principalmente tem ao longo da sua vida e principalmente na sua infância, você teve muitas perdas. Sim. Com essas perdas, isso também teve impacto na sua vida financeira? Através disso, hoje você tem esse entendimento? Hoje sim, antes não. Antes eu achava, meu pai faleceu, eu tinha 1 ano de idade. E a gente ter os pais ao nosso lado conduzindo a gente na vida é muito importante. Então, quando a gente tem essa falta, essa escassez, essa perda, isso interfere na nossa vida. Porque eu não tive esse modelo de homem, esse modelo masculino. Porque nós mulheres, né, todos nós temos essa coisa do masculino e feminino, porque afinal de contas nós somos frutos do nosso pai e da nossa mãe. Então, a gente carrega isso, a gente carrega no DNA e carrega na epigenética, né, que é o que a gente aprendeu, as crenças, os valores e tudo mais. Então,
a falta do meu pai fez com que eu tivesse alguns medos, algumas incertezas e algumas inseguranças, porque eu não tinha aquela figura masculina para me proteger, para me conduzir, para me empurrar. Então, eu tive alguns medos e tive que lidar muito cedo com perdas. E isso fez com que eu tivesse muitas perdas no decorrer da minha vida. Não só perdas de pessoas, porque logo a minha avó morreu, eu tinha 4, meus avós morreram, eu tinha 11, minha mãe casou de novo, meu padrasto morreu, eu tinha 12. Então, você vê que eu carrego muito essa perda. Então, tendo que lidar muito cedo com a perda, eu acabei tendo que arrumar alguns mecanismos de proteção. E é isso que a gente faz na vida. E eu perdi também muito dinheiro no decorrer da minha vida. Então, não foi uma perda só relacional. Também teve essa questão da perda do dinheiro. E como que eu descobri? A duras penas, né? Porque ninguém conscientemente quer perder. Mas honrando aquelas perdas todas que aconteceram, eu acabei perdendo de forma inconsciente. E foi só agora na idade adulta, depois que eu passei por um grande trauma, por uma outra grande perda que foi meu divórcio, porque eu casei achando que ia ser para sempre. Eu tinha essa ideia romântica. Só que, gente, nada é para sempre. Eu tive uma aula essa semana com o professor Eduardo sobre autoconhecimento. Gente, o universo é um caos. A gente não sabe de nada. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Então, a gente fica criando essas certezas, criando essas expectativas. A gente tem que viver com o melhor que a gente tem. Os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam. E a gente também faz o melhor que a gente pode. Então, eu tive que aprender a lidar com essas perdas. Eu tive que estudar muito, eu tive que me conhecer muito bem para entender, eu não preciso mais perder, eu não preciso mais ficar presa naquela... Só para você ter uma ideia, a primeira perda financeira que aconteceu na minha vida foi quando eu era muito pequena. A gente acha... Eu tinha uma vida muito boa, a gente morava num lugar bem bacana, um apartamento bem bacana, e a minha mãe foi avalista de uns amigos. Gente... As pessoas eram avalistas e elas perdiam umas coisas. Nós perdemos a nossa casa. Olha que perda. Eu já tinha perdido o meu pai, depois eu perdi a minha casa. Então, assim, eu perdi tudo. E tive que recomeçar tudo. Então, isso dói muito. Dói muito. Mas quando a gente começa a perceber, eu não preciso mais repetir. Eu posso escolher fazer diferente. Eu tenho poder de mudar isso. Aí as coisas mudam. Mas só vem a partir de vivenciar a dor, de entender o que está acontecendo e buscar, vou mudar essa história. E hoje eu procuro, dia a dia, né, orar e vigiar para que eu não caia, não me incorra nisso. E Dani, você fala muito em relação à sua mãe também. Quando você vai para a área das finanças, que é muito importante, que é algo que você escolheu, ou a finanças também te escolheu? Me escolheu. Porque sua mãe queria que você fizesse odontologia, totalmente oposto. Como é que foi esse momento ali? Porque é escolher um curso para a vida, é o que eu quero fazer na minha vida adulta, fazer um vestibular. A gente sabe que tem muito isso em relação aos pais, os sonhos deles transferidos para os filhos. Como é que foi para você tomar essa decisão de não fazer a faculdade que sua mãe sonhou? A minha mãe, gente, para quem não conhece, foi uma pessoa muito dura, né, comigo. Ela perdeu o marido, né? Ela tinha 22 anos e ficou com uma criança no colo de 1 ano e tal. E hoje eu tenho muita empatia, muito entendimento que, como eu disse anteriormente, ela só fez o que ela pôde. Mas nesse movimento, ela me batia muito, ela era muito rigorosa, ela é muito brava. Então eu vivi nesse lugar. E tanto que a minha primeira lembrança com dinheiro, ela é bem traumática, que foi desse lugar de eu ter... Depois a gente pode falar sobre isso. Mas voltando a essa coisa da escolha. A minha mãe queria que eu fizesse odontologia. Ela queria que eu fosse para essa coisa das biológicas, né? Médica, dentista, porque era na moda, ganhava muito dinheiro e tal. Cara, eu não queria ficar a vida inteira mexendo na boca das pessoas. Nada contra, super respeito, né? Acho bacana, mas não era para mim. Só que eu estava num dilema, porque a minha mãe era essa pessoa que me mandava, que me colocava, faz isso, faz aquilo e tal. E eu obedecia muito, porque ela me ensinou que eu tinha que ser uma boa menina, gente. E eu acredito que muitas de vocês, muitos de nós, tem que ser boa menina, não pode desagradar, tem que falar assim pra todo mundo e tal, tal, tal. E eu vivi nesse ambiente. E eu fui ensinada a ser uma boa moça. Então, a pessoa que é ensinada boa moça, ela tem dificuldade em alguns momentos da vida, principalmente no começo, de falar não. E falar não pra sua mãe. Mas eu vou falar pra vocês, foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei, mas me posicionei. Eu não fiz odontologia, eu passei. Muitos fariam isso por causa dos pais, eu não.
eu banquei essa minha decisão. Eu falei, não, eu não vou fazer. E aí, isso era em janeiro. Em julho, eu queria direito. Porque, gente, eu tinha uma necessidade de corrigir as injustiças, porque eu já fui muito injustiçada. Então, eu queria fazer direito para salvar o mundo, a humanidade, das injustiças da vida. E aí, quando eu fui fazer vestibular em julho, aqui na UFO não tinha direito, que eu acho que até hoje não tem. Então, eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? Nossa, qual que eu não sei. Vocês vão rir de mim, mas não me julguem. Eu quis fazer algo diferente, fui para esse lugar da rebeldia e eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu não tinha direito. Falei, vou fazer qualquer coisa. Aí peguei um manual, licença aqui. Peguei um manual do candidato e fui lá. Mamãe mandou escolher esse daqui. Gente, caiu a administração. Eu falei, a administração não é tão ruim assim, vou fazer. Gente, fiz. Passei, né? Era muito concorrido, um dos cursos mais concorridos até hoje aqui na UFO, né? Universidade Federal de Uberlândia. Passei e falei, eu vou fazer esse negócio. Eu acho que isso é legal, porque a gente aprende a lidar com muitas coisas. Eu sempre fui muito dinâmica, muito criativa, mas ao mesmo tempo muito racional, mas que tinha uma coisa emocional. Acho que eu sou uma pessoa, de certa forma, até equilibrada. Fui fazer, gente, amei o curso. Pessoal da UFO, beijo pra vocês. Fiz, então, administração na FAGEM. E, gente, eu não podia ter escolhido outra coisa melhor. Tem horas que a gente precisa se jogar na vida e experimentar as coisas. Porque, gente, se não der certo a administração, eu podia trocar, eu podia fazer no outro ano direito. Mas eu me apaixonei pela administração. Porque é um curso que você aprende a administrar tudo. E você, ele tem, como é que eu posso explicar? Uma dinâmica muito grande, porque você estuda RH, né, gerenciar as pessoas, gestão de pessoas, você estuda a parte de produção, você estuda contábeis, você estuda a parte financeira, você estuda a parte contábeis. Então, assim, é um curso muito amplo. Eu recomendo a todas as pessoas fazer administração, porque a gente aprende realmente a administrar uma organização. E minha mãe ficou puta, tá, gente? Ela não ficou feliz com isso, não. Mas ela acabou aceitando, porque eu não dei outra escolha. Só que, gente, se a cobrança era aqui, como eu não quis fazer o que ela queria, a cobrança foi pra aqui. E aí ela realmente começou a me cobrar muito mais. Gente, eu vou falar pra vocês, eu sempre fui uma boa aluna. Quem me conhece sabe. Sempre estudei, minha mãe nunca precisou mandar nem nada, porque eu tinha essa coisa da cobrança. E a minha mãe se foi, a autocobrança veio. Isso é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. A gente é muito bom com os outros, né? A gente acolhe, a gente tem empatia. Às vezes a gente não tem com a gente mesmo. Então eu aprendi que eu preciso ter empatia com o outro, mas eu também preciso ter empatia comigo, porque eu sou a prioridade da minha vida. Isso não é ser egoísta, isso é se valorizar e se amar. E hoje eu tenho isso. Eu consigo me amar, eu consigo me priorizar, eu consigo saber quem eu sou e o que eu quero. Dani, a gente vê... Gente, ela é CDF mesmo, viu? Conheço, sempre foi. Ela sentava na frente da classe. Tirava só notão, hein? Dani, no caso, por exemplo, a administração te levou também para trabalhar em uma multinacional. Abriu portas. Como foi a sua experiência com essas multinacional, que você trabalhou, essas multinacionais? Porque depois, isso também te ajudou num processo de transição também na mudança. E como é que foi? Exatamente. Eu posso dizer, gente, de verdade, que eu sou uma pessoa muito abençoada. Apesar de todas as dificuldades que eu passei na vida, eu me esforcei muito, mas eu acho que também as coisas que não estavam ao meu controle, elas conspiraram para as coisas acontecerem. Então, um grande sonho que eu tinha era passar na UF, que eu não queria pagar, e até porque eu não tinha condições. Você lembra que eu contei que a gente perdeu a nossa casa? Então, eu realizei passar no vestibular na UFO. E a outra coisa que eu queria, gente, eu queria trabalhar em multinacional, porque era muito chique, né? Uma empresa que desbrava o mundo, que você tem muitos benefícios. Então, eu fui trabalhar numa multinacional, pode falar o nome? Fui trabalhar na Syngenta, um beijo a todos da Syngenta. E eu comecei como estagiária e tal. Gente, foi um sonho realizado, porque as multinacionais, elas dão uma condição de trabalho muito bacana. Você tem muitos benefícios, você é exposto a treinamentos, a coisas que realmente são de alto nível. Então, a Syngenta foi uma grande escola, sabe? Tanto em relação à gestão de pessoas, quanto a conteúdo. Eu trabalhei em CRM, trabalhei, né, com gestão de clientes, tanto de clientes de grande valor, né, que são one-to-one, quanto clientes que distribuíam os produtos. Então, assim, gente, a experiência foi incrível. Trabalhei com pessoas fantásticas, num ambiente extremamente masculino, onde, gente, eu fui muito respeitada por todas as pessoas que eu trabalhei. Isso me fez crescer muito. Eu só tenho que agradecer. E não vocês viram que eu não tenho nada a ver com finanças, né? Fui para a área de CRM, e tanto com grandes clientes, depois com distribuidores. Mas isso me ajudou muito, Silvia. Foi um grande sonho realizado. E nesse momento, quando você estava nessa empresa, você teve uma outra perda no meio disso tudo. Você viveu o melhor momento da sua vida. Foi. Você tem uma perda, novamente a gente volta para esse lugar da perda. E a questão financeira, novamente, ela vem bater a sua porta.
Como que foi esse processo? Então, gente, eu tava muito bem na Singenta, né? E a minha mãe foi diagnosticada com câncer. Já era a segunda vez que o câncer vinha. Então, assim, foi um balde de água fria, um dos momentos mais difíceis da minha vida. Se eu me emocionar, vocês não reparem, tá? Eu sou bem emotiva. A minha mãe teve câncer e era um câncer que tinha data de validade. A médica disse pra mim assim, sua mãe vai morrer daqui a 1 ano. Ela não tem mais que 1 ano de vida. Gente, aquilo foi desastroso. Por mais que eu e minha mãe tivessem diferenças, gente, é minha mãe. É a pessoa que me criou, é a pessoa que estava ao meu lado, que podia não estar, mas escolheu estar. Gente, eu fiquei arrasada. E olha pra você ver o que eu fiz. Hoje eu vejo que eu não precisava ter carregado isso sozinha. A gente tem que tomar cuidado com os pesos que a gente carrega. Eu virei pra médica e falei assim, não conta pra ninguém. Vai ser entre eu e você. Eu vou carregar isso sozinha. Gente, olha o peso. Eu não contei pro meu irmão, não contei pras minhas tias, não contei pra ninguém. Eu carreguei sozinha de saber que a minha mãe ia morrer depois de 1 ano. E aí, contei na empresa, né? E fiquei esse ano todo dela de tratamento, gente. Foi aí que eu comecei a trabalhar em home office, gente. Lá, 2005, eu tive esse benefício, a empresa me ajudou muito nisso. Então, eu trabalhava das clínicas, fazendo quimioterapia, minha mãe fazendo quimioterapia, na rádio, nas consultas. Então, eu vivi esse 1 ano intensamente com ela. Foi um ano que a gente resgatou muita coisa e que foi muito difícil, mas eu acho que foi muito bom para nós duas, sabe, Silvia? Acho que a gente resgatou muita coisa. E aconteceu uma coisa muito, muito marcante que, gente, a minha mãe faleceu no meu aniversário. E isso, por um tempo, me machucou muito, porque eu falei, cara, tinha que ser no meu aniversário. Só que depois, né, Silvia, a minha mãe faleceu em 2006, não fazem 20 anos. Eu conheci, né, o pai do meu filho, que foi um amor muito, muito intenso, né? Eu sou uma pessoa muito intensa, então minha vida é muito intensa. E a gente se conheceu, a gente namorou e meu filho nasceu em 2008. Adivinha que dia, gente? No dia do meu aniversário. Então, eu tive essa perda gigante, mas também ganhei uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço. Um beijo, Miguel. O Miguel é uma pessoa, você conhece, né, Silvia? Claro. Uma pessoa fantástica. Realmente, Que eu não podia... Eu não podia receber uma bênção maior do que o filho que eu tenho. Então, eu tive muitas perdas, gente, mas eu também tive muitos momentos incríveis na minha vida, principalmente com o nascimento do meu filho, né, Silvia? E foi quando se transformou. Gente, eu vou contar uma coisa que poucas pessoas sabem. Pode chorar. Pode chorar, que a ideia é essa também, se Pode emocionar. contar, Isi. Quando ela ficou grávida, a primeira pessoa que ficou sabendo foi eu. Ela morava em São Paulo, ela me ligou de madrugada, eu pensando que tinha acontecido alguma coisa com ela, e ela falando que ia fazer o teste. Liguei chorando. Ligou chorando e falando que estava grávida. E eu pensei assim, tem que comemorar, é coisa é boa, é uma vida. Eu conheço o Miguel, como ela disse, é um menino maravilhoso, está fazendo faculdade lá na UFG. Faz economia em Goiânia. Economia em Goiânia, ele ficou lá. Aproveitando um abração, Miguel. Te amo muito também, acompanhei a criação, né? E eu queria que você falasse, quando a gente fala disso, o Miguel está em Goiânia, você também tem essa trajetória, essa transição, que você também vai para Goiás. Ela morou em São Paulo, nós estamos falando de uma multinacional, como a sua vida se transformou depois de tudo isso. Da perda da sua mãe, ida para São Paulo, depois de São Paulo você vai parar no interior de Goiás. É um choque de realidade. Foi, gente. Então eu saí de São Paulo, né, que é uma cidade que não é para todo mundo, é uma cidade muito corrida e tal. Tem coisa acontecendo 24 horas por dia. Então foi muito bom, foi muito rico, né, eu morar em São Paulo. E aí eu acabei ficando grávida, né? No namoro a gente não tinha se casado. E eu falei, cara, tô no melhor momento da minha vida. E agora, o que vai acontecer e tal? Conversei, né, no trabalho com o meu gestor, né, Aguinaldo. Um beijo, uma pessoa muito importante na minha vida também. Gente, eu tô cheia de pessoas importantes na vida. Conversei com o Aguinaldo, falei, Aguinaldo, tô grávida e tal. E ele foi muito sábio. Ele falou, olha, conversa, né? Eu não tinha decidido o que eu ia fazer. Conversei com ele, falei, olha, você tem que seguir o que é melhor pra você. Você tem uma pessoa do seu lado que te ama, tal. Conversei, gente, aí eu decidi que eu ia pedir demissão, né? Porque eu tava grávida. Pedi demissão e fui pra Uruaçu. Pessoal de Uruaçu, beijo pra vocês também. Uruaçu, interior de Goiás, né? E fui muito bem recebida, uma cidade muito quente, né? Saí de São Paulo, aquela chuva, não sei o quê, pra um lugar muito quente. Depois fui pra Goianésia, uma cidade também que foi muito bacana, tive muitos aprendizados. Então, saí, gente, desse lugar da multinacional e fui trabalhar nas revendas, né? Fui trabalhar com o pai do Miguel, né? O Marcelo. E foi muito aprendizado, mas também, gente, sofri, ralei pra caramba. Às vezes, as pessoas que chegam no interior, que vêm de lugares grandes, né? Como eu saí de uma multinacional, são mal vistos e eu fui muito mal vista. Isso foi muito ruim. Então, a gente precisa
tentar acolher as pessoas da melhor forma possível. E eu não fui muito bem acolhida no começo. O pessoal me viu com muito receio, com muito medo. Gente, eu só estava lá para ajudar. E aí eu levei um tempo para conquistar as pessoas, que é natural, o pessoal do interior é mais sistemático, mas fiz um grande trabalho, nós conquistamos muita coisa, ganhamos muitos prêmios, foi muito próspero esse período, foi de muito aprendizado, porque tudo que eu aprendi na faculdade, eu tive muita oportunidade de colocar em prática tudo que eu aprendi na faculdade, tudo que eu vi naquela grande empresa, na revenda, num lugar menor. E aí a empresa cresceu, abriu revendas em outros lugares, tinha em Goianésia, Uraçu, depois foi para São Miguel, para Itaberaí, para Palmeiras de Goiás. Então, foi um período muito próspero de muitos aprendizados. Foi muito bacana. Até aí, eu também ainda não estava nas finanças. Eu fui gerente de processos de projetos, né? Gerenciando todos os processos e projetos que tinha na empresa. E quando a finanças entra definitivo na sua vida, principalmente quando a gente fala que você hoje é educadora e planejadora financeira integrativa, como você resolveu ter esse olhar? Nesse caso, ser integrativa, diferente de um outro educador e planejador financeiro? Então, as finanças apareceram na minha vida de uma forma inusitada depois de uma grande perda, né? Eu me divorciei no meio da pandemia, então a pandemia já foi um choque. E eu me divorciei porque a gente percebeu, gente, a gente tem essa ilusão de que tudo é para sempre. Eu acabei de falar, né, há pouco, que tudo muda o tempo todo, sabe? Tá inverno, verão, chove, eu chorei, eu limpei as lágrimas, né? Tudo muda. E a gente percebeu que não fazia mais sentido ficar junto. A gente decidiu cada um seguir seu caminho, né, com muito respeito, lembrando que a gente sempre seria pais do Miguel. E aí, gente, eu me vi muito perdida, porque eu estava com essa pessoa há 15 anos. E eu já não era mais eu mesma, porque a gente se muda no processo, todo mundo muda. E eu falei, gente, como é que eu vou lidar com as minhas finanças? Eu não sei. E eu tinha feito administração, achava que eu sabia tudo, achava que eu era a última bolacha do pacote. E eu fui perceber que eu não sabia de verdade lidar com as minhas finanças. Gente, eu imergi durante a pandemia, que era um período que a gente estava trancada, fui cuidar do meu físico, fui cuidar do meu mental e fui estudar. Porque acho que muitos de nós fomos estudar porque a gente não podia fazer nada. Então, fiz cursos dos maiores influenciadores, da Natália Arcuri, do Thiago Nigro. Comecei a estudar coach, comecei a olhar para dentro, né? Porque as mudanças, gente, elas acontecem aqui dentro primeiro, depois que elas vão para fora. A gente às vezes tem a ilusão que é tudo fora. A gente tá muito no fora, gente. Se a gente não olhar aqui para dentro, fica difícil. E aí, foi aí que eu me apaixonei pelas finanças, porque eu precisava aprender a lidar de novo com as finanças. E eu fui para um lugar muito racional, porque a minha essência é mais racional. Fiz especialização em educação financeira, em planejamento financeiro e tal, e fui... eu acho que eu não sei se eu já falei isso, vou falar aqui. Eu tive uma empresa que vendia soluções financeiras. Empréstimo, financiamento, consignado, consórcio. Gente, eu achei que eu ia arrebentar. Foi uma das piores experiências da minha vida. Eu respeito muito as pessoas do mercado financeiro, mas, gente, eu nesse lugar muito emotivo, quando eu tinha que vender um empréstimo para uma pessoa e as taxas eram absurdas, eu ficava muito mal. Então, eu percebi que aquilo não era para mim. Aí, eu fui para o planejamento financeiro, trabalhei com o pessoal da Futuro, beijos para vocês. Fui planejadora financeira, desse modelo tradicional, de conhecer a situação financeira, mapear, verificar os sonhos e fazer um planejamento financeiro, que as pessoas acham que é só saber ganhos e gastos. Não, gente, o planejamento financeiro completo, ele vai olhar para tudo na vida da pessoa. Vai olhar para proteção, né, para seguros, vai olhar para a parte de cartões, milhas, para acumular ponto para viajar, vai olhar para a parte de planejamento. Eu quero comprar uma casa, um carro, a coisa do futuro, o que eu quero para mim para o futuro. E eu fui muito bem nisso, sabe? Os planejamentos eram incríveis, maravilhosos. Eu entregar para o meu cliente, ele tinha resultado. Gente, mas ele não sustentava, Silvia. Por que será? Emocional. O emocional, gente. O emocional faz muita diferença. Então, o meu trabalho migrou desse lugar do planejamento financeiro tradicional, conservador, para esse lugar de olhar para as emoções. E aí eu fui buscar novas ferramentas para mim e para o outro. Então, eu fiz constelação financeira, eu fiz psicologia financeira com a minha querida Lu. Lu, beijo para você, professora querida. Então, eu tive muitas pessoas bacanas que me influenciaram nesse lugar. Então, hoje o meu trabalho ele é integrativo. O que significa isso? Eu integro técnicas, eu integro ferramentas, eu integro olhares para que a gente possa olhar para o dinheiro em todos os aspectos, os âmbitos. Então, a gente olha para as emoções, para controlar as emoções, para identificar primeiro, que a gente às vezes não sabe nem identificar. Identificar se eu estou com medo de investir, se eu estou na culpa, porque eu sou a pessoa mais próspera da minha família e quero continuar lá junto com os meus parentes, naquela pobreza, né, de mentalidade, de dinheiro. A gente vai olhar para isso, a gente vai olhar para a questão sistêmica, a parte de
não só de pensamento sistêmico, mas também a parte da constelação que eu gosto muito, que é você conseguir olhar não só para você, mas e a história do dinheiro com a sua família? E a sua primeira lembrança com o dinheiro, que faz muita diferença. A minha, por exemplo, foi péssima. Minha mãe me deu uma listinha para comprar um negócio no supermercado, eu era super pequena. Gente, eu comprei um negócio errado, da marca errada. Cara, ela acabou comigo, ela ficou muito brava. Os pais, às vezes, tinham essa coisa, eles não aprenderam, não vem manual de instrução, as crianças. Naquela época era muito rígido, né? A gente tinha uma rigidez muito grande com essa questão do dinheiro aí, que já vem lá de trás, né? Silvia, minha mãe ficou furiosa, minha mãe me bateu, você, sei lá o quê, você não fez certo e tal. Então, a minha primeira lembrança com o dinheiro ela foi catastrófica e eu demorei tempo para ressignificar isso. Então, a história da nossa família com o dinheiro também é a nossa história, não é só nossa. A gente carrega isso da ancestralidade, que é o que a gente chama de epigenética, gente. Que, segundo a epigenética, a gente herda também não só os genes, né, o DNA, mas a gente herda os pensamentos, a gente herda os comportamentos, as crenças. Em relação ao dinheiro, é a mesma coisa. Como isso influencia o que a gente percebe tão forte nas pessoas, na fase adulta, que vem lá da infância. Sim, Silvia. E muita coisa. E além disso tudo que você fala, assim, da parte integrativa, toda essa construção que você tem, a Dani também, gente, ela escreveu um livro. Sim, também sou As escritora. Chaves da Mentalidade Empreendedora. Ela é coautora desse livro, 2023. Como que foi, assim? Porque é uma oportunidade de ajudar pessoas também através do livro. Como é que foi essa experiência? Todo mundo diz que na vida um dos sonhos das pessoas é escrever um livro. Era meu também, como eu já te falei, né? Era casar, né? Casei, era ter filhos, era trabalhar numa multinacional, fazer faculdade, escrever um livro. Eu também quero escrever meu livro. Gente, me chamaram, tá? Recebi um contato da editora Chave Mestra. Olha, a gente viu seu perfil muito legal, a gente tá fazendo um livro sobre mentalidade empreendedora. Mostra aí, gente. Mentalidade. Gente, pra começar, o livro tem a capa da cor que eu amo o azul. Então, isso já casou comigo. Então, nada acontece por acaso. Nós nos reunimos, são 38 autores, 31 chaves para a mentalidade empreendedora. Gente, por que as empresas não vão para frente? Porque as pessoas não gerem os seus negócios. Elas não aprendem. Assim como a gente não teve educação financeira, a gente não aprende a lidar com as finanças na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Eu escrevi um capítulo falando sobre mentalidade financeira, sobre inteligência financeira, que é importante a gente ter essa visão sobre as finanças. E foi uma oportunidade maravilhosa. A gente fez lançamento em São Paulo, conheci todos os autores, e a gente realmente abraçou esse projeto para trazer coisas que são importantes para o empreendedor olhar. É importante, gente. Por mais que eu tenha um dom, né, que eu saiba fazer, se eu não conseguir gerenciar, a probabilidade desse negócio morrer é muito grande. Porque eu não consigo fazer um fluxo de caixa, gente, é a coisa da entrada e da saída de dinheiro. Eu não organizo o fluxo de caixa, eu saio gastando, eu não reinvisto. Então, tem algumas coisas que são muito importantes. E se a gente não olha, o negócio fica difícil de se sustentar. Gente, nós poderíamos ficar horas aqui, vocês viram que não falta história para contar aqui da Dani, principalmente a respeito de tudo. E quando a gente fala de finanças, emocional, mentalidade, é um conjunto. Vale muito a pena. Fica aqui a dica do livro, As Chaves da Mentalidade Empreendedora, para a gente poder conhecer o trabalho. Esse é seu, viu? Eu sei, obrigada. A Dani vai deixar as redes sociais dela aí, para quem quiser acompanhar, entrar em contato, explorar um pouco mais. Exatamente. Eu quero agradecer, obrigada, primeiro, por nossa amizade, por tudo que você representa na minha vida. E obrigada por ter aceitado e ter compartilhado sua emoção, as palavras. A gente vê que as pessoas de finanças também têm esse lado humano. Gente, todo mundo é gente, né? Muito obrigada. Obrigada, tá Si. bom? O meu Instagram é Dani Finanças Integrativas e eu tenho um presente para vocês, Silvia. Eu vou deixar, a gente vai organizar como vai fazer, mas eu vou dar um livro para um dos seguidores, para uma das pessoas que estiver acompanhando a gente aqui, tá? Eu vou deixar com você, para você dar para esse seguidor, para essa pessoa. Se for de Uberlândia, eu entrego pessoalmente, senão a gente manda o PDF, tá bom? Muito obrigada mais Obrigada, uma vez. Si. Gratidão por ter vindo. Viu aí, né, pessoal? Quem estiver nos acompanhando ou quem ainda não nos segue aí na rede social, começa a seguir @programa Dar Voz a Quem Merece. Já se inscreva no canal do YouTube para não perder nenhum episódio. Silvia Arantes. E fique ligado aí em várias histórias. Afinal, toda marca tem uma história para contar. Qual a sua está contando? Quero agradecer por esse episódio de hoje. Quem esteve conosco até aqui, vira aí. Tem muita coisa quando se fala da nossa relação com o dinheiro. Até o próximo episódio. Dar voz a quem merece. Oferecimento: Smart Revitalização e Luciana Santos Fotografia.